Sejam bem-vindos, alunos do sétimo ano. Hoje nós vamos eh, ter uma aula sobre biomas brasileiros, sobre formações abertas. O que seriam esses biomas brasileiros de formação aberta? São aqueles tipos de biomas onde você pode ver uma vasta região, certo? Onde a maioria das espécies que vamos ver de plantas, elas têm o quê? Eles são formados principalmente por campos, certo? Ou seja, por isso que eles são chamados de formações abertas, certo? São tipos de biomas que você pode ver grandes áreas onde a vegetação é muito curta, certo? E eles apresentam, mesmo apresentando isso, não podemos dizer que eles são homogêneos, tá bom? Eles têm uma grande, eles são bem heterogêneos, tá bom? Dando continuidade ao assunto, né? Vale ressaltar que vamos ter três tipos de biomas brasileiros de formações abertas, tá bom? O primeiro deles, vamos falar, é o cerrado, tá bom? O cerrado o- é um bioma muito importante, sendo o nosso segundo maior bioma brasileiro, tá bom? Só não sendo maior que o da Amazônia, certo? Ele ocupa principalmente os estados do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e parte do Tocantins, tá bom? Sendo que hoje em dia nós vamos ver que na verdade no bioma do Cerrado, boa parte dessas áreas são apenas remanescentes, tá bom? De biomas de outro estado. Ele sofre muito com o desmatamento e as queimadas, tá bom? Vamos às características desse bioma. Pessoal, temos como características do Cerrado que ele é o segundo maior bioma brasileiro, como eu havia falado. Apesar, ele tem áreas planas e um clima muito quente, certo? É, é, vale ressaltar que, como ele é uma grande área, não quer dizer que ele vai apresentar áreas planas e um clima quente em toda a sua constituição. Não, ele é bem heterogêneo em termos de solo, relevo e em relação ao regime de chuvas, tá bom? Quanto ao solo, o solo ele é pobre. O que significa, professor? Significa, pessoal, que o solo ele não é rico em nutrientes, tá bom? Boa parte dos nutrientes que tem nesse solo, eles são, na verdade, constituídos, eles vêm, na verdade, das espécies que morrem nessas regiões e que acabam dando nutrientes ao solo, tá bom? Mas mesmo assim, mesmo tendo um solo não muito rico, ele apresenta uma rica variedade de espécies, como as gramíneas e arbustos, né? Nesse caso, são espécies de plantas existentes. Eles vão ter uma grande quantidade de árvores com folhas endurecidas, galhos tortuosos e cascas grossas, tá bom? Essas são as espécies é, de plantas. E, tipo assim, o cerrado, por que o cerrado é tão importante, professor? Porque boa parte da flora do cerrado ela vai apresentar espécies que são muito usadas na nossa indústria farmacêutica para a produção de anti-inflamatórios, tá bom? Como por exemplo a arnica, ou ela vai ter plantas que com boas atividades químicas para o nosso organismo, como o pequi, certo? A pitanga, a gabiroba, tá bom? Assim como ela também vai apresentar muitas plantas ornamentais, que são aquelas plantas que servem para apresentação, certo? Que deixam locais bonitos, como o ipê amarelo, tá bom? O rabo de tucano, todos esses nomes são de plantas típicas do cerrado. E como eu havia salientado, apesar do cerrado ter essa grande variedade, é, de espécies que são até utilizadas por essas espécies de plantas que são utilizadas na nossa indústria
farmacêutica, né, que são a que produz remédios, esse tipo de bioma ele sofre muito com duas coisas. Primeiro, com a formação de queimadas, e outro é que o plantio de soja. O plantio de soja, né, ele atua hoje, ele ocupa muitas áreas do cerrado, certo? Porque essa soja, obviamente, a soja é um dos principais produtos agrícolas que o Brasil exporta, tá bom? Então isso gera um grande problema, porque é necessário uma grande área que que vai que deve ser ocupada, né? Certo? E as queimadas justamente, as queimadas são utilizadas muitas vezes por criadores de gados para limpar a área para que ocorra o plantio de soja. Ao mesmo tempo que a criação de gado ela vai gerar um problema, um problema muito grande. Por quê? Porque o gado em si ele vai também consumir as espécies locais do cerrado, principalmente os arbustos e as gramíneas. Aqui vocês podem notar que há muitas espécies, certo? Que são típicas dessa região, que você não vai encontrar nas outras regiões, tá bom? Porque elas são adaptadas àquele clima. Aqui salientando as espécies, né, de árvores, certo? Que tem galhos, troncos finos, alguns galhos muito grossos, tá bom? E ela apresenta, geralmente algumas espécies vão ser ornamentais, de criação, tá bom? Tipo assim, de apresentação, utilizado para presentes, certo? Para decoração, tá bom? Salientando essa coisa dos problemas do cerrado, a gente vai ver que muitas áreas do cerrado elas são utilizadas para o plantio de soja. Hoje a soja a gente pode dizer que é um grande problema no cerrado, principalmente no estado do Mato Grosso, que ocupa a maior produção de soja, certo? Isso aqui em 2013, 2014 a gente pode notar que quase todo o bioma ele está sendo utilizado como a área para cultivo de soja. Outra coisa muito relevante é que podemos ver que ao longo dos anos, né, a vegetação natural, ou seja, a vegetação nativa, ela foi sendo substituída por pastagem. Justamente a pastagem, que essa pastagem é justamente plantada, certo? Essa pastagem não é natural desse bioma, ou seja, esse bioma passou por um processo de desmatamento, onde foi utilizada um tipo de pastagem não natural da área para que fosse utilizado o quê? Para que fosse criado gado, que é outro produto, um produto da pecuária que é muito relevante para o país, certo? Pessoal, continuando com nossos biomas esses tipos de biomas que nós estamos tratando nessa aula, vamos ter a caatinga, que é um bioma que está predominantemente no nordeste do nosso país, caracterizando como um tipo de bioma que ocupa cerca de 11% do território nacional. Ele tem uma paisagem complexa, ele tem uma certa, mesmo tendo uma menor extensão que o cerrado, ele tem uma paisagem complexa e uma rica biodiversidade. Lembrando essa biodiversidade que vamos encontrar tanto micro-organismos, plantas, animais, a gente vai encontrar, eles vão ser adaptados a esse tipo de bioma, certo? Sendo que esse bioma tem como característica muito forte um clima seco e quente na maior parte do ano, certo? Principalmente no verão. E o que isso vai afetar? Vai afetar que esse clima seco e quente fez com que essas espécies se adaptassem ao que? Ao clima, né? A forte insolação.
certo? Uma coisa que nós vamos tratar, certo? Também temos o desmatamento acelerado, certo? Que é um fator também que afeta bastante a caatinga, certo? O clima seco e quente, ele vai fazer com que os rios e lagos, a maior parte dos rios e lagos dessa região, eles não sejam, eles não consigam durar muito tempo. Por exemplo, é normal que a maioria dos rios e lagos eles desapareçam nesses períodos de estiagem. Relembrando, período de estiagem, pessoal, são períodos onde não há chuva, certo? Onde não chove durante algum tempo, tudo bem? E o que acaba que, pelo solo pertencer a um clima seco e quente, o solo ele vai ser arenoso. Então ele não tem a capacidade de reter água. Então ele é um solo que absorve água facilmente. Então é normal que a maior parte da água nesse bioma ela esteja nos lençóis freáticos, tá bom? Raras exceções como o Rio São Francisco, que é o maior rio presente nessa região. Ele consegue ainda manter o seu leito, certo? Quanto às espécies, você vai ver que há uma rica variedade de espécies sim na Caatinga, certo? Espécies essas que são adaptadas ao clima seco. E algumas dessas espécies elas tendem a migrar para regiões onde há alimentos durante os períodos de estiagem, certo? Mas o que é mais marcante nessa região é a vegetação. Na vegetação a gente pode ver que durante os períodos de seca a gente vai encontrar uma vegetação muito acinzentada, certo? Por exemplo, vamos aqui nesse quadro B. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, nesse quadro aqui, B, a gente vai ver, na verdade, e nessa figura aqui, no canto direito, nós vamos ver que ela é acinzentada, não é? Pessoal, isso é no período de seca. Há uma característica muito marcante, porque as plantas elas se adaptaram a esse ambiente, tá bom? Esse ambiente seco não propicia que as plantas da caatinga elas tenham folhas todo ano. Então o que acontece é o seguinte, pessoal. Acontece que durante o período de estiagem elas percam as folhas, certo? E desenvolvam muitos espinhos como uma maneira de reter água e assim mantendo-se a sobrevivência. Durante os períodos de chuva, você percebe que há uma mudança total, né? Onde elas vão começar o que? Com a abundância de água a criar novamente vegetação, certo? Folhas. Aqui eu quis mostrar também, certo? Que essa plantazinha aqui, típica da caatinga, ela é chamada de carnaúba, certo? Devemos notar que a vegetação da caatinga, ela não é apenas rasteira. Vamos ter árvores sim, de grande porte, tá bom? Já os animais é interessante, os animais eles se adaptam, né, muito bem. Há uma grande predominância de espécies ofídicas, como assim? Ofídicas. Vai ter uma grande predominância de répteis e principalmente de serpentes, porque eles são criaturas que tendem a precisar do sol para manter a sua temperatura, certo? E também a sobreviver a pouca água, tá bom? Isso não quer dizer que não tenha mamíferos, sendo que os mamíferos também são muito bem adaptados a esse clima forte, tá bom? Certo? Obviamente que há um limite para isso. E é tipo assim, é muito mais fácil os répteis sobreviverem a isso, tá? Os principais problemas enfrentados na Caatinga, pessoal, é o desmatamento. Você pode ver que na Caatinga, Cerrado e o Pampa, que é mais um que nós vamos notar, apesar de não ter muito monitoramento, esses biomas, assim como os restantes do Brasil, a gente vai ter um grande desmatamento dessas regiões, certo? Aqui nós podemos ver um mapa,
certo? Que aqui vai de 2002 a 2008, nós vemos que há aqui a vegetação da caatinga e uma diminuição, principalmente nesses estados aqui, certo? Você pode ver que na parte litorânea do Nordeste, onde estão as principais capitais desse, dessa macro-região, a gente pode ver que nas principais cidades grandes há um completo desmatamento, certo? Onde a vegetação fica mais no que nós conhecemos como interior. O grande problema segue-se nas queimadas. Por ser um clima muito seco e quente, isso propicia que boa parte das plantas tenham as mesmas características, né? Elas sejam secas e fáceis e que tenham facilidade em pegar fogo. Isso também pode ser causado pelo ser humano para o plantio e criação de gado, que é muito forte nessa região, certo? E no bioma da Caatinga. Por fim, nós vamos ter os Pampas, que fica no Rio Grande do Sul, onde ele tem uma vegetação rasteira. Também vai ter predominantemente gramíneas, certo? São vegetações rasteiras. E ele vai ter uma fauna expressiva, certo? Ele não é muito monitorado, certo? E geralmente nos livros pedagógicos não vai se ter tantas características desse bioma, o Pampas, certo? Mas ele também é muito utilizado para criação de gado, tá bom, pessoal? Bom, é importante salientar que todos esses biomas eles tiveram como característica presente um grave problema, que é o desmatamento, certo? Esse desmatamento pode ser causado por queimadas, pelo uso da soja, pela criação de gado nessas regiões, que historicamente é importante, social e economicamente, certo? Mas vale salientar o desmatamento, porque ele é um problema muito grande, certo? Porque o desmatamento ele é utilizado não só ele não é só causado naturalmente, como ele é às vezes causado de forma criminosa para criação de pasto, para criação de gado, entende? Há uma forma de nós preservarmos esses biomas que são de extrema importância para o nosso país é eliminar as práticas de agricultura que causam a erosão do solo, porque isso vai influenciar com que não ocorra acúmulo de água, diminuir ao máximo o desmatamento para a agricultura ou pecuária, diminuir ao máximo, pessoal, o desmatamento. Ou seja, ter um tipo de uso ecossustentável seria a melhor maneira, certo? Evitar queimadas, evitar o uso prolongado de agrotóxicos, porque isso também vai causar desmatamento. Tipo, se você usa muito agrotóxico naquela região, isso vai causar um envenenamento do solo. Diminuir a poluição que envenena o solo e torna o infértil. E por fim, outra série de fatores que vocês podem ver aí pausando o vídeo. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula serve mais como uma recapitulação do que desse capítulo, que é muito importante, certo? É uma aula que engloba muitas coisas, certo? E nem tudo vai ser falado nesse vídeo. Então é bom que vocês continuem lendo o livro de vocês e tendo outras fontes de pesquisa. Eu indico muito que vocês entrem no INPE e no MAPA. O MAPA é o site do Ministério da Agricultura Pecuária, tá bom? Onde vocês vão poder ver dados sobre todos os biomas do nosso país. Bom, aqui eu agradeço a participação de todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário, certo? Muito obrigado, desde já agradeço.